Qual a quantidade de conhecimento necessária para entendermos a contemporaneidade? Eu acho que não era bem isso. Mas tudo bem. Salve, salve, nossos radicais! Estamos mais uma vez na sala escura e mal iluminada do Joey e do Guido. Eu sou o Joey. E eu sou o Guido. E hoje a gente quer entender... Não, a gente não quer entender. A gente quer discutir. Sobre... Quais são a quantidade... É isso? Qual a quantidade de conhecimento necessário para entender? Então, a gente É um título longo. definiu um título muito complexo que a gente não consegue falar. A quantidade de conhecimento genérica necessária Falei isso errado. para entender a contemporaneidade. É. Qual é a quantidade de conhecimento genérico que a gente precisa para isso? Mas isso aí... Esse tema me veio na cabeça porque tu bate o olho numa notícia e ela diz alguma coisa e tu precisa ter um background pra começar a entender o que aquilo quer dizer. Um background da notícia ou um background do que está acontecendo na sociedade? Do assunto a qual a notícia se refere, entendeu? Tá. Tipo, estamos indo para Marte, vamos explorar Marte, tá, mas por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas fala, foda-se, sabe? Foda-se, sabe? A gente tem coisas mais importantes para resolver do que ficar explorando o espaço, ou por que é importante ter um telescópio, ou por que é importante pesquisas genéticas, ou por que é importante vacinar os filhos, por exemplo. Isso é importantíssimo. Sabe? E... Não tenho filhos, mas sei que é importante. Olha só. Olha só. E é isso, sabe? Tu tem que ter uma quantidade de conhecimento prévio para conseguir entender por que essas notícias estão sendo veiculadas e por que ela é importante na minha vida. E não só notícias, mas para entender os movimentos da sociedade, para onde estamos indo, para onde queremos ir, entendeu? E eu fiquei me perguntando quanta porcaria a gente tem que saber, sabe? Porque tu acha que tu vai lá, tu se forma no ensino médio, se forma na faculdade... E tu já sabe tudo. E deu. E daí tu fica dentro daquele teu assunto, sabe? Eu sou psicólogo, eu só estudo psicologia. Eu sou engenheiro civil, eu só estudo estruturas de concreto, sabe? E daí tu é muito bom naquilo, mas tu é completamente alienado pro todo o resto. Eu sou publicitário. E... Não sou publicitário. Sou comunicador social com habilitação em publicidade e propaganda. E... Eu assisti... Por conta disso, eu assisti Mad Men. Porque eu acho que quando a gente tá na faculdade, a gente quer assistir coisas que remetam à nossa escolha de profissão, né? Pra se validar. Isso, pra se validar e entender melhor como que funciona e por que as pessoas agem daquela maneira. E eu assisti Mad Men por conta disso. E no Mad Men, o Donald Draper, que é um personagem brabo pra caralho, ele tá sempre analisando e assistindo coisas, consumindo conhecimento inútil, sabe? Não inútil, mas tipo conhecimento genérico geral. Assim. E tem um episódio, se eu não me engano, a Beth, que é a ex-esposa dele, a mãe de seus primeiros filhos, ela pergunta, né, por que ele tá assistindo novela. Acho que era novela, uma coisa assim. E daí ele fala que pra entender o público dele, ele tem que se inteirar dos assuntos diversos. E agora, indo pra um outro tópico que a gente conversava muito sobre... Quando eu estava na faculdade, quase terminando, eu não conseguia olhar pra frente e dizer, nossa, eu vou ser um publicitário porque eu sei essas coisas. Eu não sabia como utilizar as coisas que eu sabia. E eu comentava contigo que eu me sentia um pato, né? Que sabia nadar, voar e caminhar, mas não fazia nenhum dos três direito. E ser publicitário é muito isso. Só que daí hoje eu consigo unir essas duas coisas, esses conhecimentos genéricos e saber fazer de tudo um pouco, porque eu faço hoje, entendeu? Então eu acho que esse conhecimento genérico não te ajuda só a entender a contemporaneidade, entender o mundo em que tu está vivendo, mas também te ajuda a ter, eu vou dizer ter empatia, mas não é bem isso, mas para tu entender o que o outro está te propondo. Sabe, tu se colocar um pouco nas calças dele, na realidade em que ele vive, pra conseguir entender o porquê que ele tá propondo aquilo lá, o que ele tá querendo fazer. Pra entender o problema e conseguir gerar uma solução. Isso aí. E é o que eu sinto também, assim, porque eu sou arquiteto e eu preciso entender muito, eu tava percebendo o quanto eu preciso entender de psicologia e de sociologia e de como a sociedade funciona
para conseguir propor espaços que são úteis, né? Que não são só um lugar que tu vai lá e tu não sabe porque tu tá se sentindo mal lá dentro, mas é porque foi mal projetado, entendeu? Não era aquilo que tava precisando, a pessoa não entendeu o problema. E para entender os problemas, tu tem que ter essa visão geral de tudo. Mas tu não tem que ser um especialista em tudo, né? Tu não tem que ser o senhor da razão, o senhor que sabe tudo. Seu Oscar Niemeyer. Oscar. Oscar? Oscar, né? Ah, é Oscar Niemeyer. Oscar é tipo, se ele fosse, sei lá, American. I'm sorry. Living and learning. Aqui no BR é Oscar, cara. E é isso, sabe? Saber um pouquinho de cada coisa para não ser um completo leigo em tudo, sabe? Não, tu vai continuar sendo leigo, mas não um perdido, digamos assim, sabe? E especialmente em questões que envolvem política, que envolvem saúde, que envolvem coisas que afetam a sociedade inteira, sabe? Se tu não souber por que aquilo está sendo discutido, provavelmente tu vai ter uma opinião de merda sobre o assunto. Realidades duras demais para serem assistidas somente uma vez. Volta um pouquinho no vídeo e assiste de novo. Mas tu falou um negócio que é muito real. Tu precisa saber e entender conhecimentos básicos que tu precisa ter como arquiteto. Psicologia e sociologia. Não, isso não é básico, isso é um complemento. Básico é você saber que o prédio não caia, tá, isso é básico. Tudo bem. Então, mas que fuja dos cálculos e desenhos arquitetônicos. O que fuja do diretamente isso, conectado à profissão. Isso. O adendo é psicologia e sociologia. Eu acho. Da publicidade eu também acho que é psicologia e sociologia. É porque no fundo todos nós trabalhamos para pessoas. Exatamente. E eu acho que o conhecimento genérico, a quantidade de conhecimento genérico que tu precisa ter, começa lá embaixo, que é entender pessoas. Entendeu? Que é esse negócio de ter empatia, de tu... Empatia, importantíssimo. De tu entender o que tá rolando, entendeu? De tu saber o que as pessoas estão falando e como que tu pode ajudar. E ajudar não é um... entendeu? There. É tipo, tu propor alguma coisa ou tu estar disposto a ouvir. Não quero dizer que tu tem que pegar e dar uma de psicólogo, né? Não sei até aqui quantos seus planos que eu vou fazer anotações e depois a gente discute ao final de 5 sessões, né? De tu entender como as pessoas funcionam. Né? Então acho que esse é o primeiro conhecimento como genérico. As pessoas funcionam. Então biologia é fundamental. Também, eu acho que é importante também. Não, eu acho também, eu acho muito importante. Especialmente a parte de genética, entender que algumas coisas as pessoas não escolhem, elas só nascem, assim. Exatamente. Mas, enfim, essa questão da psicologia e sociologia, eu acho que são conhecimentos básicos que tu precisa ter, assim, pra te começar a ter esse teu conhecimento genérico. Porque nada adianta tu ser o nerd geek que entende tudo sobre Star Wars, se tu não consegue entender o que aquilo lá passa, entendeu? Exato, daquele nerd de música que sabe todas as notas, mas não consegue entender uma letra. Tu ouvir metal e tu vê que o cara... Tu ouvir aquelas letras, tipo, que o guerreiro vai lá e salva o mundo do mal, tu entendeu o que ele tá querendo dizer, que as virtudes nem sempre precisam condizer com pensamentos idiotas que tu tem na tua cabeça, entendeu? É basicamente isso. É questão de discernimento, assim, sabe? Entender, porque se tu tem pouca informação, tu vai sempre entender tudo meio que preto no branco, entendeu? Ou é isso ou é aquilo! E se tu não tem o conhecimento básico, tu não vai pegar as nuances, tu não vai entender o equilíbrio, o que tem entre uma coisa e outra, sabe? Não vai conseguir chegar num centro, chegar num ponto de discussão, entendeu? Tu vai ter sempre aquela opinião dura, seca, que é isso e deu, acabou, entendeu? Concordo. Outra coisa de conhecimento genérico que tu precisa ter, que eu acredito. Autoconhecimento. Demais. Eu acho que isso é uma coisa que tu precisa ter muito pra entender o que se passa no mundo em que tu vive, assim. Porque, querendo ou não, a gente tá sendo atingido 24 horas por dia, 7 dias por semana por mensagens, por ideias, por coisas diversas que fogem do nosso controle. E se tu não tem um core assim, muito bem centrado, se tu não sabe o que te incomoda e o que pode vir a te incomodar eventualmente, tu vai sofrer. Tu vai parar e tu vai se achar uma fraude, tu vai ficar brabo com pessoas quando elas te questionarem coisas a respeito do que tu tá fazendo. Que, claro, isso foge um pouco da questão
contemporaneidade e sociedade, mas vai muito pro contemporâneo pessoa, sabe? Sim. Porque, eu vejo muito, assim, a galera, tipo, se achando fraudes por causa que não conseguem entregar uma coisa que elas estão se cobrando demais, mas elas não conseguem entender, às vezes, que ela está se cobrando demais para entregar uma coisa que não diz respeito a elas. Sim. Né? Mas é uma expectativa que ela está botando nos outros estarem botando nela. Não sei se deu pra entender isso. Sim, e o que eu vejo muito também, e isso de tu não ter a base de conhecimento e tu não consegue, e por ser tudo tão rápido, tu não consegue parar e pensar, sabe? Porque eu vejo muita gente compartilhando frases de efeito, sabe? Se você é isso, então aquilo, entendeu? E eu vejo muita gente fazendo isso. Posta uma frase agora que diz uma coisa e no minuto seguinte posta uma frase completamente antagônica àquilo que disse antes, sabe? Tá. As duas fazem sentido dentro delas mesmas, mas se tu botar uma do lado da outra, tu vê que... Acho que não sei se te entendi. Cara, eu não vou conseguir pegar um exemplo agora, mas é tipo assim, ó, começa a reparar aí na galera essa galera que adora postar frase bonita em fundo de paisagem, sabe? Agora eu postei uma frase que diz uma coisa, no minuto seguinte eu posto uma que diz exatamente o oposto do que eu disse antes, mas as duas não fazem sentido se tu se conhece, entendeu? Porque, ou tu é uma coisa ou tu é outra, né, nesse contexto, entendeu? Entendi. E isso que foi interessante, a gente começou a fazer tudo isso aqui porque eu saí de casa, né? E essa coisa de ficar sozinho, de ter um tempo quieto, é muito importante pra se autoconhecer, assim, sabe? Tanto pra tu absorver essas informações inúteis, ou úteis, né? Útil, quanto pra tu ver como aquilo se reflete em ti e como tu pode transformar aquilo em uma coisa que... Como utilizar informações inúteis? Exato, porque dificilmente são inúteis, né, de fato. Eu acho que nunca é uma informação inútil. Sabe que tu ficar parado, assim, quieto, é uma coisa que eu prezo muito, né? Tanto que eu tenho uma capacidade gigantesca de ignorar qualquer pessoa. Esse é um negócio que eu acho uma grande habilidade minha. Inclusive eu consigo ignorar a pessoa enquanto eu falo com ela. Também. É bem difícil. Mas às vezes eu tô quieto no quarto, assim, e vem qualquer pessoa falar alguma coisa, eu consigo ignorar de uma maneira que chega a ser grosseira. Mas é porque eu tô no meu momento, entendeu? Eu tô ali meditando. E daí, isso é um negócio que eu acho que precisa ser desconstruído, sabe? O Headspace é aquele aplicativo de meditação, é meditação guiada, né? Not sponsoring. Not sponsoring, yet. Mas ele tem muito esse negócio de, fecha os olhos e imagine não sei o que, sabe? E isso é muito um estereótipo de meditação, sabe? Tu sentar assim, tu fechar os olhos, respirar fundo, sabe? E tal, E isso... Tá certo, isso é meditação, mas não é só isso, entendeu? Às vezes sabe quando tu tá na rotina, que tu entra no carro pra ir pro trabalho, e tu tá naquela, tu não percebe como tu chegou lá, como tu chegou de casa ao trabalho? Perigoso. Não, tu tá... Não tá atento, tu tá executando a função, mas tu tá com a cabeça em outro lugar. Isso é meditar, sabe? Eu... De manhã cedo, indo de casa pra ECC, e quando eu chego em casa antes de dormir, são os momentos que eu medito, não a meditação estereotipada, mas de ficar quieto pensando, sabe? Tipo, conversando comigo mesmo, fazendo perguntas pra mim mesmo. E que daí eu percebi fazendo o treinamento de liderança que a gente deu, que a gente tá dando agora. Não vou dizer que a gente deu, porque esse episódio vai ser lá na frente, então, que a gente deu há uns dias atrás. Que eu percebi o quanto vai ficar meio bundão que eu vou falar, mas o quanto eu sou evoluído em autoconhecimento e inteligência emocional. Porque, tipo, enquanto os colegas estavam... Porque esses são os benefícios, né, de ter uma escola, tu pode participar dos treinamentos, porque tu organizou. E daí, enquanto as pessoas quebravam a cabeça pra colocar, tipo, pontos positivos, pontos negativos delas, né, oportunidades, ameaças delas, assim, tipo, que elas podem fazer, onde elas podem melhorar, por que determinadas coisas acontecem, eu fazia muito rápido. Porque eu sei
quais são os meus problemas. Eu sei, Inclusive inclusive, também como... tá sempre em cima disso, né, meu? Mas isso... Mas tem que ser constante. Mas isso dá justamente porque é um trabalho constante. Tu não pode parar de se conhecer, entendeu? Mas não é nem isso. Eu acho que o ponto do vídeo é mais no sentido de, assim... A gente tomou um... Eu tava tentando voltar agora, porque a gente pega umas tangentes aqui nesse programa. Mas, cara, o bom disso aqui é que tu pode voltar e dizer, não, mas peraí. Mas peraí, olha o gancho. O que eu queria dizer? Tu tá sempre se auto-aprimorando, entendeu? E essa coisa de acumular conteúdo, e eu vou falar agora não de conhecimento inútil, mas de conteúdo, tu ficar acumulando esses conteúdos aleatórios, genéricos, sobre qualquer coisa, é uma maneira de se auto-aperfeiçoar e que vai tanto te ajudar a se conhecer, conhecer o mundo onde tu tá inserido e como tu interage com isso, entendeu? Então é importante. E nem todo mundo... Porque tem um estalo na tua vida, chega uma época que tu, pau, entendeu? E daí isso começa a acontecer. E é nesse momento que tu percebe que tu já tem conteúdo o suficiente para começar a lidar com o mundo em que tu vive, entendeu? Sim. E aí que eu acho que entra um negócio bem legal. Que tem, agora, ultimamente, estão criticando muito, né? Que é os formados em YouTube. Que é a galera que assiste qualquer vídeo no YouTube e se torna automaticamente especialista naquele assunto. YouTube e WhatsApp. Mas, né, vamos permanecer no YouTube. Tá. Mas o YouTube é um negócio que eu acho que ele é sensacional justamente por causa disso. Porque tu consegue ter muito conhecimento superficial sobre diversos assuntos. E... Desde que tu repare a fonte que tu tá assistindo. Tudo bem. Vamos tirar um pouco a questão da fonte, tá? Ignora isso por enquanto. A fonte agora é Times New Roman. Isso, fonte Times New Roman. Arial 12. Comic Sans. E daí, o que acontece é que tu tem essa gama de conhecimento superficial que ele serve de... que isso acontece na escola também, entendeu? Nas primeiras séries tu ganha um conhecimento superficial que depois tu vai aprimorando. Vai indo mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. E o YouTube é legal por causa disso, porque ele te dá uma gama de assuntos superficiais de uma maneira que tu consegue consumir fácil, porque a pessoa que tá te passando essa mensagem, esse emissor, ele entende que tem que ser passado de uma determinada maneira mais fácil, né? E se tu te interessa ou não, é contigo. Se tu te interessa, tu pode ir mais a fundo a respeito disso. Tanto que se tu pegar o meu feed do YouTube e o feed do Guido, são completamente diferentes, Mas ambos são igualmente aleatórios. Sim, ambos são igualmente aleatórios. Mas o meu tem muito mais essa questão de filosofia, autoconhecimento, criatividade, criar coisas artísticas. E o teu é mais pro técnico, mais pra arquitetura, sei lá o que mais. Faz tempo que eu não vejo teu feed. Mas até onde eu lembro é essa coisa, entendeu? O meu tem muito TEDx. O meu também tem. Os assuntos porque essa coisa de filosofia e coisa meio que junto, entendeu? Mas aí depois passa das partes técnicas, né? Que tu vai pra parte mais da comunicação e eu vou mais pra parte da construção, enfim. Eu vou muito pra questões tipo filosofia, filósofos mesmo, sabe? Mas não no sentido de, vamos saber um pouco mais sobre os filósofos. Não, é na questão de entender como é a importância daquilo para a comunicação, sabe? Sim. Como que tu consegue usar isso de uma maneira melhor para se comunicar. Não, eu só quero dizer o seguinte, que o importante é acumule conhecimento, porque isso aqui a gente já tá falando uma meia hora, eu acho. O ET Bilu já falou, né? Já falou. Busque conhecimento. Cara, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia continuar essa conversa lá no podcast. Vocês podem ouvir depois aí, a gente vai continuar essa conversa. A gente vai continuar essa conversa? Não sei, se tu quiser a gente continua. Porque a gente tem mais outro para gravar ainda, porque o Joey perdeu o cartão de memória. A gente tá gravando tudo no mesmo dia, apesar das camisetas serem diferentes. A gente trocou de roupa, mas esse aqui é o segundo que tu tá gravando na... pra ficar bonito a thumbnail. Então vamos terminar, a gente não vai continuar conversando sobre isso. Eventualmente eu acho que a gente pode trazer esse assunto. Porque a gente tá abrindo uma tangente muito grande e a gente pode criar fazer um outro episódio sobre esse assunto que já tá dando 20 minutos. Beijos, galera, tchau!